criada, né, chamada de ACC, e o tema é um assunto que é novo, isso é uma proposta nova, né, que é chamado de contaminantes emergentes ou poluentes emergentes. O que seriam esses contaminantes emergentes? São substâncias químicas tóxicas ou não, pode ser tóxica ou não, porque tem pouco estudo. São levadas até o solo, o meio ambiente e também as águas, né? Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que é algo novo, né? São substâncias que são jogadas, né? Que chega até os, os lagos, os rios, né? De forma de descartes de forma incorreta, né? Talvez as pessoas, cidades, né? Não tem o tratamento correto do lixo, né? Do esgoto, e aí pode levar esses contaminantes até o rio e também contaminar o solo e também ser evaporado na atmosfera, né? Ser levado até a atmosfera, que tem um potencial. Quando a gente vê essa palavra potencial, pode ser bastante significativo, porque, né, não se sabe, pode-se ter doença hoje na atualidade que são ocasionadas por esses contaminantes devido não saber por causa de poucos estudos acerca deles, né? Nos recursos hídricos, também no solo. De que forma? Através do esgoto doméstico, esgoto industrial, né? Então, são produzidos. Esses contaminantes vêm trazendo muita preocupação para a comunidade científica, né? Então, o que são esses, de forma, deixa eu fechar isso aqui, de forma assim, especificamente o que seria? Por exemplo, pode ser fármacos, pesticidas, produtos de limpeza, fragrâncias, hormônios, né, toxinas, plastificantes. E aqui eu falo uma substância bastante recorrente no dia a dia da gente. Por exemplo, tem uma substância que é chamada de bisfenol A. Vocês já ouviram falar dessa substância? Elas estão presentes nesses copinhos descartáveis, ou nessas garrafas de água. Então, assim, não é interessante você reutilizar esse material. Por exemplo, quando você toma água num copinho daquele que é bastante flexível, tudo bem. Mas a partir do momento que ele entra em contato, aumenta a temperatura, né? Para você tomar um café, ele libera esse bisfenol e ele é bastante nocivo, né? Bastante cancerígeno. Ele é uma substância estudada. Então, é um contaminante emergente no contato com a gente no dia a dia. O foco aos fármacos, aos medicamentos, especificamente. Porque esses outros, né, já foram falados. Então do consumo, você consumir, né, você compra várias coisas, aí você não utiliza. Não é a questão de comprar, é a questão de utilizar, né? Aí as coisas vence, você não usa, aí você descarta. Aí de que forma você vai descartar isso? Né? Tem que ter uma disciplina ou um método para descartar isso, para isso não virar um poluente, um contaminante, né? Então, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Você sabe qual a diferença entre quando utiliza, né? E é fácil comprar um antibiótico para matar bactérias. O antibiótico é utilizado em bactérias, né? Inflamação grave de garganta, doenças ocasionadas por
por bactérias. Então, o antibiótico ele combate. E o anti-inflamatório? O nome já ajuda a gente definir, né, para que é utilizado o anti-inflamatório. Ele combate, ele atua nas inflamações, né? Processo de inflamações. Então a bactéria, se tem alguma doença, pode ser doença causada por bactéria, vai ocasionar inflamações. Aí toma antibiótico junto com o anti-inflamatório. Tirar a dor, né? Então você, tô com dor de cabeça, toma um analgésico, né? Vai lá, toma uma dipirona, né? Que é mais utilizadas. Aí você tem esses medicamentos que às vezes são descartados de forma errada, certo? Vale lembrar que esses contaminantes não precisa ter uma concentração alta. Então, quando eu falo assim, concentração ppm, ppb, esses contaminantes, mesmo em quantidade mínimas, eles são bastante nocivos, tá? Então, que já estão impunando. Então, assim, quantidades muito pequenas já pode causar algum problema. Por exemplo, a gente sabe que tem um perigo de criação de superbactérias, né? Como que isso pode ser produzido? Uso indiscriminado desses antibióticos. Então, você utilizando de forma sem o acompanhamento médico, né? Se automedicando, que a gente fala, pode ocasionar de criação de superbactérias que nenhum outro tipo de antibiótico que temos pode combater essas bactérias. Então, daí o assunto ser tão importante. Eles se automedicam ou conhece alguém que se toma medicamento sem orientação médica? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então esses medicamentos são lançados, né, e pode acarretar muitos problemas para a saúde das pessoas. Dos produtos de limpeza, né, que pode ocasionar problema também em relação a esse assunto, a fragrância, né, shampoo, todos essas são considerados contaminantes emergentes. Então, assim, a gente destacando os interferentes endócrinos, né? Disruptores endócrinos que eles falam, né? Que pode alterar a regulação hormonal, né? Porque muitas mulheres elas fazem reposição hormonal e às vezes isso vai direto para o lençol freático e, né, contamina os rios, né, os lagos, os poços artesianos e tal. Então, esses contaminantes emergentes, ele pode alterar essa regulação, né? Seu corpo que faz você crescer, né? Que mantém você ativo, né? Que regula todo o seu sistema. Então, esses contaminantes emergentes podem alterar esse sistema e ocasionar problema, né? Na questão de hormônios. Então, como a gente está falando também, os hormônios pode ser um problema gravíssimo, porque hoje em dia as pessoas tomam muito, né, esses hormônios e às vezes pode descartar de forma errada, né, não da forma que tem que ser.
Então, como a gente já falou, cosmético, medicamento, agrotóxico, metais, né? Organos metais. A gente, aqui em Santa Maria, é até tranquilo porque não existe o esgoto industrial, né? Então, se as grandes cidades têm esse problema que são causados devido a várias indústrias, né? Indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, petroquímicas, que produzem muito contaminantes emergentes. E aí muitas vezes são ignorados, né, pelo poder público. O poder público não leva muito a sério e aí a ciência tem que estar cobrando. Mesmo assim, a parte da ciência é ignorada, pensando somente no capital, na parte econômica. E o momento agora é propício para a gente pensar acerca dessas questões que vai causar problemas futuros, né? Vai trazer grandes problemas futuros para toda a sociedade. E os impactos, né, ambientais das plantas, a gente precisa muito dos insetos. Então, às vezes a gente quer acabar com um certo tipo de inseto, mas acaba prejudicando outros que são polinizadores, né? Vocês sabem o que são polinizadores, não sabem? Então não precisa explicar. Vale ressaltar, por exemplo, os pesticidas são utilizados, eu considero em excesso, né? Tem gente que bate pesticida até debaixo do travesseiro, né? O impacto ambiental que traz a questão dos disruptores, né? Aquela questão que eu falei, de alterar, né, o sistema endócrino, questão dos hormônios naturais que a gente precisa, e também da bioacumulação, né? A gente vai acumulando, é igual eu falei da questão do biosfenol, né? Biosfenol A, que vem lá do plástico, é uma coisa que a gente está em contato. Utiliza um selo de ausência de biosfenol A. Então, a Europa já tem essa preocupação, né? Prejudica o crescimento de moluscos, anfíbios, assim como fertilidade de aves, né? Então, aonde a gente vai encontrar? Aí você fala, professor, só na água, então eu coloco um filtro em casa, um filtro de carvão ativado, está resolvido. Beleza, mas a água, ela é utilizada por outros animais, né? Então, quando você vai comer um peixe, ele está extremamente contaminado com metais pesados, né? Com outros contaminantes, né? Como já falou, que fármacos, pesticidas, outras coisas. E aí a gente acaba incorporando, isso é bioacumulativo, certo? Então, é um assunto bastante relevante atualmente, já que a gente está em contato constantemente com esses contaminantes emergentes, certo? No Brasil existe algumas resoluções do CONAMA, porém não existe limite de concentração, não estipula uma quantidade X desses contaminantes no rio, né? Às vezes há o tratamento, mas você não tem o controle dessa substância nesse tratamento, só se preocupa com outros parâmetros, mas esses parâmetros não são levados em consideração. Então, nas próximas eleições, tente perguntar seus candidatos, né, se eles têm essa preocupação em relação a esses contaminantes emergentes, se há proposta para o tratamento desses contaminantes emergentes. Né? Então, como eu falei para vocês, o nosso foco é os fármacos, que é um impacto ambiental, que existe o conflito de interesse. Né? Então, são lançados muitos fármacos, né,
tanto na água quanto no ar, no solo, né? E a gente entra em contato com esses fármacos. Existe tratamento para esses fármacos? Aliás, para esses contaminantes emergentes? Aqui eu destaquei alguns, tá vendo aqui, ó? Antibióticos, analgésicos e drogas em geral, anti-inflamatório, drogas psiquiátricas, contraste de raio-x, reguladores lipídios, né, de lipídios, que é esses reguladores de lipídios aí, aqueles medicamentos para diminuir, né, a gordura, né, para o emagrecimento, não é isso? E existe processo de tratamento desses contaminantes emergentes. Para a sua casa, você pode utilizar o carvão ativado, né, se você tem um filtro que possui um bebedor, né, que possui o filtro de carvão ativado, ele é capaz de resolver o problema dos contaminantes emergentes. Agora, existem alguns processos, né, de adsorção, por exemplo, de estar utilizando o processo de adsorção, ou biosolução ou filtração, né? A questão, a gente já falou da filtração do carvão ativado, a biosolução, né, você vai utilizar micro-organismo com soluções para transformar, né, converter esses contaminantes emergentes em uma substância menos nociva, né, ou não nociva, ou eliminar ele do meio ambiente. E os processos de adsorção, radicais livres, por exemplo. Os radicais livres, que são bastante reativos, porque esses contaminantes emergentes são orgânicos, né? E organometálicos. Eles podem ser tratados através de radicais livres, né? Através de produção química, onde esses radicais livres vai reagir, né, e vai converter em substâncias não nocivas também. Então, se eu utilizo uma substância, um radical, que é uma cadeia carbônica não estável, ele vai reagir com esses contaminantes que são orgânicos e vai produzir uma substância no fim que não seja nocivo. Entendeu essa parte aí? Então, foi isso. Eu queria que agora vou pegar um link aqui para vocês fazerem